Oi, gente, tudo bem? Então, acho que pode dispensar apresentações, né? Só pra dizer que meu nome é Brenda. Eu sou colaboradora de literatura em inglês, eu já dei 2 aulas, né? Eu já coloquei uma aula de inglês e outra de literatura. Bom, a primeira aula de literatura foi sobre gênero narrativo, né? Foi gêneros literários, gênero narrativo. E eu disse que a próxima aula seria de gênero lírico, então aqui estou eu para ajudá-los com o gênero lírico. É uma aula que eu acho que vai ser bastante breve, né? Mas vamos lá. Gente, a semana passada a gente falou de gêneros narrativos, então vamos lá. O gênero narrativo, ele tá claramente, diretamente ligado com, como eu disse antes, com o desejo do ser humano de querer contar e ouvir histórias, certo? Não, e ele atendeu bem, né, o objetivo, mas com o tempo ele não foi suficiente para suprir outro desejo do ser humano, que é o quê? A subjetividade, a exteriorização dos seus sentimentos, pensamentos, etc. Daí foi criado o gênero lírico. O gênero lírico ele é composto por textos que estão centrados em um mundo interior de um indivíduo que usa do discurso para transmitir os seus pensamentos, suas emoções e etc. A voz que se manifesta no gênero lírico recebe o nome de eu lírico. Mas também tem que tomar muito cuidado para não confundir o eu lírico com o poeta. O eu lírico ele é uma criação do autor, ele é uma máscara que o autor usa para apresentar impressões sobre o mundo. E não necessariamente as suas próprias impressões sobre o mundo, mas as impressões do eu lírico, certo? Bom, a gente sabe que os gêneros literários, eles costumam ser bastante mutáveis, né? E eles mudam bastante, eles vão evoluindo, e com o tempo, aconteceu a mesma coisa com o gênero lírico. Ele passou de ser apenas um gênero que se tratava de sentimentalismo, como eu posso dizer, uma expressão sentimental, para também ser porta-voz de reflexões políticas, sociais, filosóficas, poéticas e etc. Bom, falando de forma, né, no quesito forma, uma das principais características do gênero lírico é a sua organização em versos, que recebe o nome de poema. Tentar fazer isso, mas nem sei se eu vou conseguir, tá? Enfim, mas essa é uma das principais características, mas ela não basta para que um texto seja considerado do gênero lírico, pertencente ao gênero lírico. Mas também precisa de características como musicalidade, né? A preocupação com a musicalidade, que também é conferida, é concedida pela rima, pela métrica regular, ritmo, emprego de figuras de linguagens e etc. Bom, e lá no início, os poemas líricos eles eram cantados e eles eram geralmente acompanhados por um instrumento musical chamado lira. Daí que vem o nome gênero lírico. Todo poema ele é composto por versos que em conjunto formam estrofes, correto? Então, cada verso, né, ele possui uma extensão determinada pelo número de sílabas métricas que ele possui. O nome dessa extensão é metro. Isso. Então, a separação em sílabas métricas, ela não segue a mesma lógica da separação em sílabas gramaticais. A métrica do verso, ela é determinada pela combinação de sílabas, acentos e pausas, contando-se até a última sílaba acentuada, sílaba tônica. Por exemplo, eu vou ler aqui um verso, uma estrofe que tá aqui na minha apostila. Aqui, gente. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra, sempre triste. Bom, esse é um soneto de Luís de Camões, e eu vou dividir agora para vocês saberem mais ou menos. Alma, 2 sílabas. Minha, 3, 4 sílabas. Gentil, mais 2, 6. Que, mais uma sílaba. Te, mais uma, 8 sílabas. Partiste.
Só que, olha só, não sei se vocês repararam, mas a última sílaba acentuada, a última sílaba tônica, foi o quê? O tis. Então, no partis, acabou aqui, 10 sílabas. O T não conta mais. Por exemplo, vou passar para o outro verso. Tão cedo, 3 sílabas. Desta, 5. Vida, 7. Descontém, parou aqui, 10. T. Agora para outra. Repousar lá no 5. Céu, 6. E eternamente. Parou no men, 10 sílabas. E o outro também é 10 sílabas. Então, isso é uma métrica regular e eu vou explicar isso mais pra frente. Mas como vocês puderam ver, todas elas têm 10 sílabas. Quando um verso, né, ele tem 10 sílabas, ele é chamado de decassílabo. Quando ele tem uma sílaba, ele é chamado de monossílabo. 2, dissílabo. 3, trissílabo. 4, tetrassílabo. 5, essa é importante, pentassílabo ou redondilha menor. 7, heptassílabo ou redondilha maior. E 12, dodecassílabo ou verso alexandrino. Bom, agora voltando porque eu disse que eu ia explicar. Bom, quando todos os versos de um poema eles possuem o mesmo número de sílabas métricas, a gente fala que se trata de um poema com métrica regular. Por exemplo, essa estrofe que eu li de Camões era de métrica regular. Todas elas eram decassílabas, todas elas tinham 10 sílabas métricas. O que acaba reforçando uma musicalidade do texto, sabe? Uma coisa mais melódica. Bom, e vocês devem imaginar, se tem a regular, também tem a irregular. A métrica irregular é justamente o contrário. É quando os versos eles não apresentam a mesma extensão, né? A mesma quantidade, o mesmo número de sílabas. E aí os versos que são chamados de versos livres. Bom, agora passando para as rimas. As rimas elas são repetições sonoras que elas podem vir a acontecer no final dos versos. E os versos que não possuem rima regular, eles são chamados de versos brancos. Não possuem rima regular, versos brancos. Bom, assim como a existência da métrica regular, a presença de verbos rimados, ela contribui muito também para a musicalidade. Bom, quanto à qualidade, as rimas elas podem ser classificadas em pobres, ricas e preciosas. As rimas pobres, elas costumam ser versos que termina com terminações muito comuns na língua, normalmente de palavras da mesma classe gramatical, como por exemplo, sei lá, vida e perdida. Então assim, são terminações bem comuns na nossa língua. As rimas ricas, elas já são ao contrário, são terminações um pouco menos comuns, normalmente palavras de diferentes classes gramaticais e etc. E as rimas preciosas são aquelas rimas raras, que normalmente são provenientes de uma de uma combinação entre palavras que são muito difíceis de ser encontradas, como por exemplo, estrela e tela. E as rimas elas também podem ser classificadas quanto à sua regularidade. Então, essa vai ser mais difícil de eu explicar, então eu vou tentar fazer igual eu fiz no vídeo de inglês e colocar alguma parte, algum poema aqui pra mostrar. Mas, enfim, vamos lá, eu vou falar, vou tentar explicar, mas eu acho que é mais visual, você precisa ver pra saber mais ou menos do que eu tô falando. Bom, então elas podem ser alternadas, emparelhadas, interpoladas ou misturadas. Acho que é isso, né? Então, as alternadas, elas são que elas consistem no ABAB, esse sistema métrico. As emparelhadas, ABBA, não, ABB, desculpa. E as interpoladas,
A, B, B, A, e as misturadas, elas não possuem nenhum sistema métrico. Tá, esquema métrico, desculpa. Mas como assim? Mesmo, eu vou tentar deixar a imagem, mas eu vou tentar explicar mais ou menos. Por exemplo, alternadas. A, B, A, B. Literalmente, os pares de palavras, de letras, eles equivalem aos pares de rimas. Então, por exemplo, no AB, AB, vamos supor, o A é vida e o outro A é perdida. Vou ler aqui uma parte do poema, só para tentar deixar claro, porque eu sei que essa parte, se eu explicar, eu vou explicar, e se eu não ler, vocês não vão entender. Aqui tem um exemplo de estrofe emparelhada. Desculpa, de estrofe emparelhada. Minha alma de sonhar-te anda perdida. Perdida. A. Meus olhos andam cegos de te ver. B. Ver. Tá, gente, pra ver. Não és sequer razão do meu viver. B. De novo. Ver, viver. Que tu és já toda a minha vida. A. Lembram de qual foi a outra? Perdida. Vida, perdida, ver, viver. Então, assim, tá vendo aqui que são versos pobres, né? É um poema da Flor Bela Espanca, então, assim, porra, né? Mas são versos pobres, estão na mesma classe gramatical. Ver, viver, vida perdida, enfim. Vocês entenderam, assim, mais ou menos o que eu tô falando? Essa é uma estrofe emparelhada e eu vou colocar aqui pra alternada, pra emparelhada, e também vai estar no... Qual o nome? No material extra. Ele está relacionado a um movimento regular e repetitivo que é feito nos seus versos. Geralmente é marcado por meio da alternância entre acentos e pausas e etc. Bom, existem algumas figuras de linguagem que elas contribuem para a criação da musicalidade. E entre elas temos a literação, a sonância, anáfora e onomatopeia. A literação, ela consiste na repetição regular de sons consonantais. Sabe o que são consoantes, né? Enfim, vamos lá. As vogais, a, e, o, U, então o resto é tudo consoante. Então, ó, vou falar aqui um poema de Cruz de Souza. Vozes veladas, veludosas vozes. Volúpia dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Então, vocês viram que é a predominação do V, que é uma consoante. Então, o que? Repetição de sons vocálicos. Bom, a assonância é justamente o contrário. Ela consiste na repetição regular de sons consoantes. Quais são as consoantes? É I ou U. Consoante não. Ai, gente, tô me trocando aqui. Vocálico. Quais são as vogais? É I ou U. Enfim, vou ler uma aqui também. Ó formas alvas, brancas, formas claras. A. A predominância da letra A. Sim. Isso é basicamente isso, gente. Bom, agora a anáfora. A anáfora, ela consiste na repetição da palavra ou expressão no início de cada verso. Vou dar um exemplo aqui. Amor é ar, é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer. Então, o que vocês viram aqui? Repetição do é. Bom, e por último a onomatopeia. A onomatopeia, ela consiste na criação de uma palavra, né, para reduzir um som específico. Então, você sabe o que são onomatopeias, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plic, 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 plic da agulha no pano. Então, ao invés de ele falar a ação, eu não escutar, sei lá, um utilitário, uma coisa assim, ele tá dizendo o quê? Um plic, 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 uma onomatopeia. Ele colocou uma onomatopeia no lugar de uma ação. Tá. Bom, não sei se vocês lembram, mas lá no vídeo anterior, eu falei lá no início sobre a questão da divisão em categorias de textos distintos, mas que apresentavam prioridades diferentes, características diferentes. Daí surgiu os gêneros literários para poder colocar um na sua casinha, cada um na sua categoria diferente. Então, na percepção dessas diferenças, né, dessas distinções, surgiu a possibilidade de dividir o gênero lírico em 3 manifestações líricas distintas. A lírica clássica,
a lírica romântica e a lírica moderna. A lírica clássica ela está muito relacionada às manifestações artísticas greco-romanas produzidas num período da história conhecido como Antiguidade Clássica. E eles tinham como objetivo principal o quê? A contemplação. E para alcançar esse objetivo da contemplação, eles buscavam muito o ideal de beleza da época, que era a harmonia, simetria e equilíbrio de formas, etc. Ele também era muito caracterizada pela sobriedade, racionalidade, concisão. Visava muito também a universalidade e a eternidade. A poesia clássica, ela privilegia muito formas de políticas consagradas e de um vocabulário muito mais erudito, mais formal, mais rebuscado. E também é muito comum encontrar temáticas como amor platônico, beleza natural, formas do corpo humano, sobretudo da mulher, questões existenciais, mitologia greco-latina, entre outras. A lírica romântica, ela foge muito desse equilíbrio, dessa contenção, racionalidade da lírica clássica e dá lugar ao amor, ao exagero, ao sentimentalismo excessivo. Também é muito marcado por liberdade formal e busca por novas formas de expressão. É o emprego de um vocabulário muito menos rebuscado, muito mais simples, próximo da linguagem corriqueira, cotidiana. Tem marcas linguísticas, né, marcas de oralidade, que denotam muito exagero, como reticências, exclamações, hipérbole, interjeições, e buscam muito pela subjetividade. A lírica moderna ela tem essa ruptura com os padrões estéticos e com as estruturas mentais das gerações anteriores, da clássica e da romântica. Bom, antes da modernidade, a arte ela era muito marcada pelo belo, né? Independente de como que chegava até lá. A lírica moderna ela veio meio que para quebrar esse padrão e começar a abrir espaço para incorporação, para interpretação daquilo que é feio, que é apoético. Enfim, é uma temática muito marcada pelo acontecimento de coisas banais, do cotidiano, sabe? Elementos tipo emprego, indústrias, máquinas, empresas, essas coisas assim. Tem uma forte influência da psicologia, né, que estuda, que aborda muito mais a subjetividade muito profunda do homem, a profundidade. Ela é bem inovadora, né, não é igual, mas também se baseia na liberdade formal, igual a romântica. E o que torna muito comum a utilização de versos brancos, não possui muita métrica regular. Então, também é marcado pela criação de palavras novas, que são os neologismos, pelos termos vulgares, científicos, técnicos, e pelos aspectos mais visuais do texto, para as descrições. E também pela busca da oralidade, como eu falei na romântica. Bom, também é importante lembrar que ela não foi feita, essa ruptura, ela não foi feita com base total no abandono da tradição literária, não fugia totalmente, né? Foi só uma inovação. Enfim, acabou por aqui, né? Esse foi o gênero lírico. A próxima aula provavelmente vai ser a Alice, então a gente talvez só se vê, seja na outra semana, ou nem sei, daqui a um tempo, porque a gente dividiu bastante. As minhas aulas são mais para as últimas, mas eu devo dar aula por esses dias, essas próximas semanas, mas não tenho certeza. Foi isso, gênero lírico, bastante simples. Eu acho que é até um pouco mais simples que o narrativo, não sei. Os dois são bastante básicos, né? Isso é só um pontapé inicial pra gente entrar na matéria de literatura, pra começar a falar de texto do Enem. E é isso, gente. A gente se vê na próxima aula. Bye, bye.